a espaços, suspiravam. O fim do verão convocava o desastre costumeiro do inverno. E eles habituavam-se à conversa. Itaro nunca usaria o coração para o amor. Dizia estômago. Amava com o estômago. Só sabia da sobrevivência. Saburo ponderava. Sorriam lentamente os dois desdentados, numa fealdade ou coisa mísera que as dignificava com graça. Quem os descobrisse consideraria serem homens imprudentemente poéticos. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Ugumãe. Este livro foi lançado agora no dia 3 de outubro lá em Portugal e o Alisson, não o Alisson que vive me mandando coisas, mas outro Alisson, que é o mais imprudentemente poético dos meus amigos, ele me mandou esta beleza que veio até autografado, veja bem você. Enfim... esse é um livro que vem em um momento muito interessante da carreira do Walter Ugumãe, que é o momento em que ele completa, ele comemora, né, 20 anos de carreira literária, porque além de romancista, o Walter Ugumãe também é poeta, ainda que as poesias dele não cheguem desse lado do oceano. Vamos torcer para que um dia isso aconteça, não é verdade? Enfim, esse daqui então é o 7º romance do Walter Ugumãe. Tem uma playlist aqui no canal onde eu comento todos os romances anteriores dele, eu vou deixar o link para ela lá embaixo, certo? Muito bem, então. A exemplo do que o Walter Ugumãe havia feito na Desumanização, não é, que havia sido o último romance dele, aqui ele vai sair um pouco de Portugal e vai ir também para uma ilha, não é? No romance anterior ele havia escrito um romance que se passava na Islândia e esse daqui se passa no Japão, veja só você. E o interessante é que, tal qual aconteceu na Desumanização, aqui a gente tem um retrato de um Japão extremamente poético, um Japão quase onírico, e esse retrato tão poético do Japão acaba, e é claro, o próprio estilo narrativo do Walter Ugumãe acaba fazendo com que esse seja um romance em que cada frase é um verso assim, posto em prosa, sabe? É muito bonito mesmo o modo como o Walter Ugumãe resolve retratar a cultura japonesa, enfim. E a exemplo também do que acontece lá na Desumanização, aqui o Japão ele não vai servir só como pano de fundo da ação, mas ele vai servir como elemento determinante em todas as ações do enredo, em todo o desencadeamento do enredo aqui, do Homens Imprudentemente Poéticos. Vai acontecer esse desencadeamento do enredo, vai acontecer sobretudo em função de nós estarmos ali nesse romance ambientado no Japão. Se o romance não fosse lá, não seria o mesmo romance, sabe assim? O fato de se passar naquele pé, naquela entrada da floresta dos suicidas, não é? Que é uma floresta que fica ali ao pé do Monte Fuji. Se não fosse ali, não seria aqui o Homens Imprudentemente Poéticos. Seria muito provavelmente qualquer outro livro. Mas enfim, o fato então é que o que eu estou querendo dizer com isso é que aqui é muito interessante porque o Walter Ugumãe ele alia, não é, a própria história, ele alia o enredo que ele vai contar a uma das categorias narrativas que é justamente essa ambientação, esse espaço onde a ação ocorre, que não é simplesmente uma paisagem lá qualquer. Não, é uma paisagem que interfere nesse enredo, que interfere nas ações desses personagens, e isso por si só já é motivo suficiente, pelo menos na minha opinião, para que se leia esse livro. Inclusive, estou pensando seriamente, e se o ano que vem eu pegar ali umas aulinhas na escola em que eu trabalho ainda, provavelmente eu vou colocar esse livro no programa para falar um pouquinho sobre essa questão do espaço e da ambientação. Estou pensando nisso ainda. Mas enfim,
O fato então é que, de uma maneira geral, eu achei esse um livro muito mais maduro do que os anteriores, muito mais profundo do que os anteriores, muito mais bem trabalhado do que os anteriores, e não que os outros não fossem bem trabalhados ou profundos ou maduros, enfim, o suficiente, mas é porque eu acho que nesse romance o Walter Ugumãe ele conseguiu atingir ali algo que beira a perfeição do gênero, sabe assim? Eu gostei de verdade da forma com que o Walter Ugumãe se utiliza para nos contar essa história aqui. E é um romance extremamente tenso, não é? A tensão é uma coisa muito importante dentro da literatura do Walter Ugumãe, pelo que eu pude perceber até agora, não é? Em todos os romances dele há um clima de tensão muito forte, mas nesse daqui esse clima se intensifica justamente por conta do que é narrado pra gente, da história que está sendo contada, que é basicamente a história desses dois vizinhos, não é? Que se odeiam mutuamente sem saberem o real, o motivo primeiro de tanto ódio que cada um nutre pelo outro, né? Então esses vizinhos são um oleiro, né? Um sujeito que faz ali taças e vasos de barro, e um artesão, um sujeito que faz leques, não é? O artesão se chama Itaro, ou Ítaro, enfim, eu não sei como pronuncia o nome dele, enfim. E o oleiro se chama Saburo. E é muito interessante a gente observar a maneira com que eles se relacionam dentro dos pequenos núcleos que são ali as suas casas, mas também dentro desse vilarejo onde eles moram. Por exemplo, o Saburo, ele tem um costume, como eu disse para vocês, é um romance que se passa ali na entrada, não é? O vilarejo ele se encontra na entrada dessa floresta dos suicidas, que é um lugar real, não sei se você sabe disso, mas enfim. E daí o que acontece? Ele cultiva ali a entrada dessa floresta, ele cultiva um jardim, mas é um jardim tão exuberante que muitas das pessoas que vão para essa floresta pensando em se matar, acabam desistindo ao se deparar com a beleza daquele jardim. Então, por conta disso e por conta principalmente da relação que ele nutre com a esposa, né? Com a senhora Fuyu, ou Fuyu, não sei como pronunciar o nome dela também, justamente por conta desses dois elementos dentro da vida do Saburo, eu não vou dizer que ele é mal visto, mas ele, apesar de ser respeitado, ele não é levado muito a sério pelas outras pessoas ali do vilarejo, sobretudo por conta das expressões amorosas que ele nutre ali, né, pelos arrobos amorosos que ele demonstra pela mulher dele, né? E daí o que acontece? Acontece que um dia o Saburo está ali vivendo a vida dele e o vizinho, não é, o Itaro ele tem um dom muito interessante. O Itaro, quando ele vê um bicho morrendo, ele consegue ter um vislumbre do futuro, ele consegue ver o que vai acontecer no futuro. E daí, em um desses dias em que ele está lá e vê um bicho morrendo, ele acaba descobrindo que a mulher do vizinho, né, que a mulher do Saburo, vai ser morta por um bicho, não é? E daí ele, como bom vizinho, resolve ir contar isso pro Saburo e fala, olha, eu vi que a sua mulher vai ser morta por um bicho, então se eu fosse vocês eu tomava cuidado. Então a partir desse momento, o Saburo ele vai entrar em uma paranoia cada vez maior para tentar proteger a mulher, ainda que isso não dê em nada, porque afinal de contas ela acaba sendo morta mesmo assim. Eu não vou falar que bicho mata ela, eu não vou falar sobre quais circunstâncias essa morte acontece, mas o fato é que ela acaba morrendo então. Só que a relação entre ela e o marido é tão grande, é tão forte, que depois que a mulher morre, o Saburo ele acaba adquirindo um hábito muito estranho que é, não estranho, mas enfim, um hábito incomum, que é o de pegar o kimono da mulher e vestir em um espantalho que ficava ali no jardim. E daí todos os dias ele faz isso, e esse é um dos gestos que eu achei mais bonitos dentro do romance, porque é muito interessante que isso traz ali a presença ausente da senhora Fuyu, não é? Ela, ao colocar ali o kimono da esposa no espantalho, ele está fazendo muito mais do que um gesto desesperado na esperança de trazer a mulher de volta, de trazer a mulher, a memória que ele tem da mulher de volta, mas ele faz principalmente uma coisa que me interessou bastante, que é, ele vai
ficcionalizar a figura da mulher. É como se aquela figura do espantalho com o kimono da senhora Fuyo, ela vira quase uma entidade ali naquele vilarejo, e as pessoas tratam aquilo com um respeito quase reverencial, como se aquilo de fato trouxesse ali a carnalidade, o espírito da senhora Fuyo novamente. Então é muito interessante observar como que esse gesto, que poderia ser simplesmente um gesto banal, acaba ganhando uma força extremamente complexa dentro do romance. Tanto que a senhora Fuyo, apesar de morrer logo nas primeiras páginas do livro, a presença dela vai ser constante em todo o livro. Tanto que, por conta desse ódio crescente entre esses dois vizinhos, o Itaro ele vai acabar então se utilizando da figura desse kimono para ferir o vizinho ali de uma maneira que eu não vou falar como acontece, mas enfim, ele acaba se utilizando dessa fraqueza do vizinho para poder se sobressair nessa rixa, nessa rusga que os dois têm. Mas enfim, como eu disse para vocês, o Itaro ele tem esse dom, não é, que é o de prever o futuro quando ele vê um bicho morrendo. E isso vai ter umas consequências um pouco catastróficas para a vida dele. E a primeira dessas consequências é a seguinte: ele mora em uma casinha ali, né, muito simples, muito humilde, e ele mora nessa casinha com uma criada, com uma empregada, e com a irmã mais nova. Só que a irmã mais nova dele, a Matsu, ela é cega de nascença. E daí, justamente, inclusive quando a mãe dele estava grávida da Matsu, ele acabou vendo um peixe, se não me engano, morrer. E daí ele já descobriu que a irmã seria cega. Aquela foi a primeira manifestação desse dom que ele tem, digamos assim. E daí o que acontece? Acontece que ele é o único que ele é o arrimo da família ali, não é? Ele é o único que pode sustentar aquela casa, tanto por conta da condição da irmã, mas também, principalmente, porque a história se passa no Japão da antiguidade. Então, as regras sociais diziam que só o homem poderia trabalhar. E daí o que acontece? Acontece que ele faz lex, não é? Então, ele é uma pessoa que ele depende essencialmente da visão para continuar mantendo a casa. Só que aí, desses vislumbres que ele tem do futuro acabam lhe revelando, né? Um desses vislumbres acaba lhe revelando que ele vai ficar cego também. Então, a partir desse momento, a gente vai acompanhando o desespero crescente e a tensão que esse desespero acaba gerando nesse personagem, que faz com que ele tome algumas atitudes que são assim, que me chocaram enquanto leitor. Assim, eu fiquei assim extremamente chocado com algumas coisas que acontecem aqui. Não vou falar o que acontece aqui, você vai ter que ler, mas enfim. Ele toma algumas medidas extremamente desesperadas, mas a gente acaba entendendo que ele toma essas medidas para o bem da família, né? Para o bem da irmã e para o bem da própria senhora Kami, que é a criada ali, que apesar dele não demonstrar carinho por ela, a gente percebe que a relação entre eles é uma relação também muito forte. Então, à medida em que a gente vai acompanhando o desenvolvimento do drama do Sr. Itaro e do Sr. Saburo, há alguns eventos que vão contribuindo para que aquele ódio mútuo que eles nutrem um pelo outro acabe se tornando cada vez mais explícito, acaba se tornando cada vez mais violento mesmo, à medida em que o livro vai se encaminhando para o final. E outra figura que é muito importante aqui é a figura de um monge, de um sábio que surge aqui dentro dessa história. E esse sábio ele vai ter um papel muito importante dentro da vida do Sr. Itaro e até mesmo dentro da relação entre o Sr. Itaro e o Sr. Saburo. Por quê? Porque o Sr. Itaro, por conta desse dom que ele tem, ele acaba tendo que matar os animais para poder ver o que vai acontecer no futuro. E isso acaba meio que revoltando os deuses e revoltando um espírito em particular, que eu não vou falar de quem é, mas enfim. E justamente por conta disso, por conta dessa presença sobrenatural, ele acaba o ameaçando, às vezes fisicamente, ele acaba indo procurar aquele sábio que o acaba aconselhando com que o Sr. Itaro se enterre em um poço por 7 dias e 7 noites. E a partir desse momento, então, logo na primeira noite em que ele está nesse poço, ele acaba recebendo a visita
de um bicho que pula naquele poço para tentar matá-lo. E a partir desse momento ele vai tentando conviver com esse bicho, apesar do perigo que esse bicho representa para ele. E eu não vou falar que bicho é esse também, você vai ter que ler o romance para saber. E eu não vou falar mais de nada. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse livro ele é a articulação muito bem feita de 3 lendas japonesas, né? A primeira é a lenda do oleiro que cultiva um jardim para aplacar os espíritos da floresta. A segunda é a lenda desse monge que acaba aconselhando para que uma pessoa se enterre ali no Poço dos Mistérios, não é? E a terceira é a lenda da cega do lado Biwa, que é um lado, acho que é Biwa que se pronuncia, pro Biwa, não sei. Enfim, que é uma lenda muito conhecida no Japão, que é a lenda de uma cega que conversava com os peixes desse lago. Enfim, então o Walter Ugumãe, ele articula essas 3 lendas para poder montar aqui esse enredo, e ele faz isso de maneira primorosa, de maneira extremamente bem cuidada, de verdade. Enfim, e outra coisa que eu queria comentar antes que eu me esqueça, é a dimensão do suicídio dentro desse livro, mas também dentro da cultura japonesa, porque dentro da cultura japonesa o suicídio tem uma significação muito maior do que aqui para nós. Enquanto a gente enxerga o suicídio como um gesto desesperado, eles enxergam, os japoneses enxergam isso como um gesto honrado, não é? Essa imprudência poética que leva a pessoa a se suicidar é algo digno de honras para a cultura japonesa, e isso vai ser um dos fatores determinantes aqui também para este livro, certo? Como eu disse para vocês, na minha opinião, esse é o mais bem acabado dos romances do Walter Ugumãe. Apesar de não ser o meu preferido continua sendo O Nosso Reino, mas ainda assim esse daqui é um romance muito bem executado, e é um romance que eu não preciso nem dizer isso para vocês, é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, e é um livro que eu recomendo fortemente para qualquer um aí. Não sei quando ele vai chegar no Brasil, mas assim que ele chegue, não perca tempo e compre você também, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.